saudar a todos que estão aqui conosco e também você que está nos assistindo neste momento em que nós vamos estar comentando a lição de número 5 desse trimestre. E como os irmãos já têm acompanhado, está baseada no texto da carta que Paulo escreveu aos Efésios. Desta feita, a primeira lição do mês de maio, que é a lição de número 5, tem por título Libertos do Pecado para uma nova vida em Cristo. E o texto Paulo diz: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Efésios capítulo 2, versos 4 e 5. E a verdade prática diz: por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação, e ainda recebemos o direito à vida eterna. A leitura bíblica em classe está apoiada no texto que Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo de número 2, versos de 1 ao 10. Assim nos diz esse texto: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em ofensas e pecados, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros os abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então esse é o texto da leitura bíblica em classe. Nós vamos então estar aqui fazendo a introdução que o comentarista apresenta nessa lição. Diz assim: a presente sessão da Epístola aos Efésios apresenta relevantes aspectos doutrinários da salvação. Nela, o apóstolo descreve a libertação dos pecados como um favor imerecido dado por Deus aos salvos, a fim de que eles desfrutassem de uma nova vida em Cristo Jesus. Então, preste atenção que a preocupação do comentarista é apresentar não o seu conceito particular a respeito de salvação, mas, como diz aqui, ele quer apresentar os aspectos doutrinários ressaltados por Paulo quando ele escreveu esse texto da carta aos Efésios. Aí nós enfocamos o primeiro tópico dessa lição, que tem por título a antiga natureza morta em ofensas e pecados. O intuito deste primeiro tópico é refletir
sobre nossa natureza pecaminosa, é refletir sobre aquilo que era antes da obra que o Senhor completou e realizou através da obra que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Então, a introdução desse tópico diz: no início da epístola, o apóstolo Paulo lembra que antes da regeneração estávamos mortos em ofensas, pecados, e éramos por natureza filhos da ira. Então, o que o comentarista quer é nos fazer refletir como nós éramos antes de passarmos por esse processo de regeneração que começou, aleluia, através da transformação, da libertação que o Senhor realizou na nossa vida. O primeiro item é refletir sobre a nossa condição anterior. E o nosso irmão Vanildo vai estar comentando acerca do que o comentarista expõe neste primeiro item. Glória a Deus. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Vamos lá então. Aqui esse primeiro tópico, com seus subtópicos: a antiga natureza morta em ofensas e pecados. Importante lembrar aqui, que foi falado aqui nessa introdução pequena, que o comentarista faz sobre a regeneração. E regeneração é um processo de reconstituição de característica. Quando o pecado, lá no início, ele entra no homem através de Adão, da sua desobediência, a gente vai observar que o Senhor Deus constantemente no jardim tinha contato com o homem. Mas a partir do momento em que o pecado ele entra, através da desobediência de Adão, então o pecado ele começa um processo de degeneração, que são as perdas das características de filhos. Então a gente observa que Adão agora não vai mais poder desfrutar da bênção da presença de Deus. Não vai poder mais ver ou estar na presença de Deus. Então a regeneração, ela acontece quando nós aceitamos a Cristo. Então o Espírito Santo ele começa um processo, como nós aprendemos aqui na terça-feira passada. O pastor estava ministrando a respeito dos processos da salvação. Sabemos que a justificação ela é imediata, mas a santificação, que é um processo pós-justificação, ela é um processo gradativo. A gente vai ver no próprio livro de Efésios, lá no capítulo 4, versículo de número 13, Paulo diz: até que cheguemos à unidade da fé, a varão perfeito, a medida completa da estatura de Cristo. Então estamos em obras. O pastor até citou aqui na terça-feira, o capítulo 2 de Filipenses, versículo 12, que Paulo diz: olha, operai a vossa salvação. Então, o processo de regeneração é um processo gradativo e nós ainda estamos em obras. Então, é disso que se trata a regeneração. Depois ele vai entrar aqui a nossa condição interior, ou anterior, e diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Diz o primeiro versículo. A palavra ofensa, do grego paratoma, tem o sentido de passo em falso de forma deliberada, ou de forma proposital, ou decisiva, ou foi decidido dar o passo em falso. O termo para o pecado é armatia, qual se descreve como aquele que erra o alvo. Em vista disso, o homem em sua natureza decaída é diagnosticado como morto. Interessante aqui nós frisarmos que esse morto aqui é morto espiritualmente. Esse é o diagnóstico do homem em sua natureza decaída. Nós podíamos aqui muito bem parafrasear aquele capítulo de Ezequiel 37, que vai falar o quê? Sobre a visão de Ezequiel de um vale de ossos secos. E ali ele fala sobre a condição espiritual que estava, ou que se encontrava em Israel. Estavam mortos.
mas o Senhor Deus, através do profeta, ele vai dar vida, vai vivificar aqueles ossos, aqueles corpos que estavam ali sem vida. Foi isso que Cristo fez por nós, né? Cristo, Deus através de Cristo, nos vivificou. Nós estávamos mortos, a nossa condição era essa, desligados da graça de Deus, da presença de Deus, mas Deus em Cristo, ele nos vivificou, tornou a dar vida a nós que estávamos mortos. E em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, diz que Paulo diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então, Deus em Cristo nos fez de novo. E a gente vai ver isso aqui mais para frente. É importante ressaltar que em Cristo só existe essa maneira, esse caminho, esse meio. Em Cristo. Depois ele continua aqui. O conceito é de morte moral, como a gente estava falando, e espiritual, provocada pelo pecado, que inevitavelmente separa o homem de Deus. Nós podemos destacar que tem dois textos, Isaías 59, 2, que é muito conhecido, né? 59, 1 diz que os ouvidos do Senhor não estão agravados para não poder ouvir, nem as suas mãos encolhidas para não abençoar. E aí o 2 diz: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e encobre o vosso rosto de ti, para que não vos ouça. Então o pecado faz separação do homem. Tiago 1,15 também, que diz que o pecado sendo consumado gera o quê? A morte. Qual morte? Morte espiritual e física também, né? E física também, por que não dizer assim? Se a condição humana pecaminosa continuar, com certeza leva ao fim, não só do espírito, mas também do corpo físico. E tal qual um corpo inerte, a natureza pecaminosa impede o homem de ouvir e obedecer à voz de Deus. Quem assim vive está morto enquanto vive. Está explicado aqui em 1 Timóteo capítulo 5, verso 6, que diz que aquele que insiste em viver em deleites, estando vivo no corpo físico, mas espiritualmente está morto. A gente vai ver isso aqui, aprofundar um pouco mais a respeito disso mais para frente. Então, dando continuidade a esse primeiro tópico, nós entramos aí no item 2, que o item 1 fala da nossa condição anterior. O item 2 vai falar, pormenorizar, qual era essa condição anterior. Quando Paulo fala que na condição anterior nós vivíamos nas nossas ofensas e pecados, em que no outro tempo andastes, é descrito por Paulo, por meio de metáfora, como o ato de andar. Refere-se às atitudes erradas adotadas pela vida passada do salvo antes da regeneração. Então, nas nossas ofensas e pecados cometidos no passado, Paulo, aliás, o comentarista aqui, ele descreve em 3 aspectos dessas nossas ofensas e pecados cometidos no passado. Eu gostaria de passar para que o nosso irmão Cícero pudesse comentar esses 3 aspectos que estão colocados pelo comentarista nesse item. Bençamos, irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Nós temos aqui dentro da lição, graças a Deus, o tema que nos traz, o texto está dizendo, nos liberta do pecado para uma nova vida em Cristo. Então, Paulo, o comentarista, vai nos trazer o quê? A comparação de que nós éramos, da maneira que nós andávamos, da forma que nós estávamos. Segundo, ele diz, nós andávamos segundo em ofensa, em pecados. A má conduta, o pastor já tem a má conduta descrita por Paulo, que metáfora, que o irmão só veio reconhecer. As atitudes erradas adotadas na vida do passado. Mas isso é no passado. Porque o Evangelho, ele nos transformou. Cristo, ao regenerar o homem, concede ao homem a oportunidade de uma vida diferente. Uma vida nova, uma vida que reflete agora a presença de Deus, a maneira de viver,
de acordo com a palavra, está escrito aqui. Refere-se a atitudes adotadas na vida passada do Saulo, antes da regeneração, ou seja, antes era uma coisa, depois de regenerado, a minha vida passou a ser uma vida diferente. Já não é mais aquela vida em que nós estávamos em ofensa, vivemos em pecado, e o pecado nos trazia alegria com prazer. Paulo dizia andar segundo o curso desse mundo. Qual é o curso desse mundo? É um mundo totalmente fora da direção de Deus, fora do plano de Deus, fora daquilo que Deus projetou. Inclusive, o comentarista vai trazer aqui numa conclusão desse tópico aqui, sempre diz assim, uma constatação de que o salvo, agora salvo, sempre da condição da ira, de condenado, vem para a posição de salvo. Não deve tomar a forma do mundo. O que descreve a nova vida nossa é a transformação que começou dentro, mas reflete para o lado de fora. Não tem como o lado de fora refletir uma coisa, se dentro é outra coisa, ou dentro, ou vice-versa. E uma constatação de que o salvo não deve tomar a forma do mundo, relativizar o pecado. O que é relativizar o pecado? O homem antes, irmão. O que era pecado para o homem que vivia no mundo? Nada, né, pastor? Nós vivíamos no mundo, nada era pecado. Mas depois, esclarecidamente, irmão, nós sabemos o que agrada a Deus, o que não agrada, então nós não relativizamos, porque Deus chama pecado ainda de pecado. Deus não mudou, Deus não se alterou. Então, o que vai demonstrar, irmão, essa situação de mudança de vida é a forma com que nós vamos andar agora. Então, diz assim, relativizar o pecado, como? É muito menos ajustar-se à maneira de viver no mundo, que está em Romanos 12, versículo 2. Não tem como, né, irmão? Nós ajustamos, aleluia, a maneira de viver o mundo na forma de sermos nova criatura. Hoje transformado pelo Evangelho, uma vida nova, então nós devemos viver uma vida que possa demonstrar a atitude, no testemunho, na maneira de andar, a maneira que nós vivemos aqui. E pode dizer andar segundo o príncipe, ou seja, a Bíblia fala que o mundo já maligno, é que o mundo está sob o domínio, não o mundo criado por Deus, não as coisas espirituais, mas ele é o príncipe, está escrito aqui na palavra. Mais adiante, está de Paulo alerta, que nós não temos, porque, contudo, não é necessário temer. Por que nós não temos? Porque Deus exaltou a Cristo acima de todos eles. Está no primeiro versículo da leitura. Aqui Paulo vai dizer também, e andávamos fazendo a vontade da carne e do pensamento. A vida anterior, nós andávamos fazendo a vontade da carne e do pensamento, refere-se à inclinação para fazer o mal. Algo inerente à natureza humana, eles estão incluídos aqui. Os pensamentos pervertidos, a prática de todo o desejo desordenado da carne, para viver dessa maneira. Cada um de nós, antes de conhecermos a Cristo, vivíamos assim. Como resultado, éramos filhos da ira, ou estávamos sujeitos à ira de Deus, porque Deus não tolera pecado. Isto é, condenado e desprovido do favor divino. Paulo sublima que esta é a nossa condição. Capítulo 4, versículo 18. Entretanto, aprove a Deus nos eleger e nos predestinar para filho. Então, nós temos uma posição de ira, uma posição de pecado, para uma posição de filho por adoção em nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, ao refletir sobre a nossa natureza pecaminosa, antiga natureza, nós precisamos entender que quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram. E o próprio Paulo, ele, na carta aos Romanos, ele diz, rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e não vos conformeis com esse mundo, aquilo que o nosso irmão Cícero estava falando. Não assuma a forma que o mundo quer que você assuma. Assuma a forma que a palavra de Deus, que é a palavra do oleiro, quer que cada um de nós assumamos no nosso dia a dia. Entrando no tópico 2, o tópico 2 diz, vivificado pela graça.
A intenção do comentarista é explicar o que é ser vivificados pela graça. Aliás, não é só a intenção do comentarista, é a intenção de Paulo. Quando Paulo escreveu aos Efésios, passando toda esta visão espiritual, ele não queria que os crentes de Éfeso, como nós nos dias atuais, fôssemos apenas crentes, entre aspas, né? Vou para a igreja, tomo Santa Ceia, fui batizado. Não. A Bíblia diz, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Deus tem prazer em ter intimidade e relacionamento. Você não é filho? Qual é o pai que não quer ter intimidade e relacionamento com o seu filho? Não é? E qual é o filho que não quer a mesma intimidade com o seu pai? É o que nós precisamos entender quando diz aqui, ó, por ato de bondade e misericórdia, estando nós ainda mortos em pecados, Deus imensamente nos amou e por isso nos vivificou por meio da sua graça. É sempre bom lembrar, a salvação não é gratuita. Foi pago um preço por Jesus na cruz do Calvário pela nossa salvação. Ela nos é oferecida de forma que nós não merecemos, mas o Senhor, pela sua graça, que é Jesus, o nosso Salvador, nos oferece. Então, o item 1 do tópico 2 diz, alcançando pela misericórdia e pelo amor divino. Alcançando o quê que o comentarista quer falar nesse item? Glória a Deus. Vamos lá, então. É importante ressaltar que a graça, né, que o pastor estava dizendo, graça que é um favor imerecido, favor que eu não mereço. Então, que nós possamos, antes de iniciar aqui, nós possamos valorizar a graça de Deus, valorizar aquilo que Cristo conquistou. Como o pastor estava dizendo, qual pai que não quer ter intimidade e relacionamento com o filho? E como nós vimos no item que passou, nós somos filhos por adoção. Então, que nós possamos, como ministrou aqui o nosso irmão no culto passado, não negociar a oportunidade de nós termos um relacionamento com Deus. Não negociar a oportunidade que nós temos, o privilégio, a honra de termos intimidade com o Espírito Santo, né? Paulo nos alerta isso em Gálatas 5,16, dizendo, olha, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Então, que a gente possa aproveitar o favor que a gente não merece de Deus para ter essa intimidade com Ele, esse relacionamento. Principalmente nessa época de afastamento, de pandemia, em que muitas pessoas têm se esquecido do seu relacionamento com Deus. Então, nós vemos aqui que graça é favor não merecido. E aí a gente vai ver, alcançados pela misericórdia e pelo amor divino. Após constatar a situação da humanidade sob a ira de Deus, Paulo passa a descrever os atos divinos de amor e misericórdia. Paulo ainda ele faz questão de mencionar que Deus ele é riquíssimo em misericórdia. E o que é misericórdia? Misericórdia, a gente pode, de uma maneira simples e didática, explicar assim: aquilo que eu mereço, Deus não me dá. E aquilo que eu não mereço, isso Deus me dá. Por quê? Porque eu sou falho. Mas mesmo eu sendo falho, o Senhor continua me abençoando. O que é isso, senão a misericórdia de Deus sobre a minha vida? Eu lembro que Jeremias ainda disse aquela passagem, que é muito conhecida, se me falha a memória, Lamentações, acho que é o capítulo 3, ele diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos e que elas são novas a cada manhã. Então, que você lembre, que nós lembremos a cada manhã, quando acordamos, que simplesmente o ato de acordar, de poder respirar,
de poder viver é a misericórdia de Deus sobre a nossa vida. E Ele é riquíssimo em misericórdia. Nós vamos continuar aqui. Que alteram, né? Paulo passa a descrever os atos divinos de amor e de misericórdia, que alteraram o quadro caótico da raça humana. Começando com uma conjunção adversativa, o apóstolo declara exultante, mas Deus, como a gente falou, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Então, nós éramos indignos, mas a graça do Senhor, eu acho interessante que esse subtópico fala de amor e de misericórdia. E a misericórdia de Deus é fruto do seu muito amor. E é interessante a gente lembrar que Deus, essa é uma expressão do caráter de Deus. Em Gálatas até vai dizer isso, que o fruto do Espírito é amor, e ele vai continuar descrevendo os outros gomos aí do fruto do Espírito, mas é importante que ele comece dizendo que o fruto do Espírito é amor. Então, uma das características mais marcantes do nosso Deus é que ele é amor. Até os atos de correção de Deus são atos de amor, irmãos. Então, eu estava meditando quando eu estudava aqui, que eu lembro que Jesus ele fala para os seus discípulos, em João 13, ele diz assim, olha, vão conhecer vocês, todos vão conhecer que vocês são meus discípulos. Porque eles vão ver essa característica em vocês. Quando vos amardes uns aos outros. Então, essa é uma característica que o cristão verdadeiro, ele precisa ter. Não é que ele tem, ele precisa. É indispensável. Qual é a diferença da igreja de Cristo na face da terra? A diferença é que a igreja, ela anda, ela vive em amor. Né? Um amor que está tão escasso nos dias que a gente está vivendo. Né? Então, fica essa pergunta aí para você, para nós. Você já ligou para o teu irmão para saber como ele está? Você já ligou para alguém, para um familiar, enfim, para alguém, para o teu vizinho? Você já perguntou? Já entrou em contato? Ah, mas não pode ter contato social. Mas hoje tem as mídias sociais, né? A gente pode expressar o nosso amor, está tudo bem, que saudade, faz tempo que eu não te vejo, como é que estão as coisas? Então, o que é isso? Isso é um ato de amor, é um amor que Deus ele tem por nós. Essa riquíssima misericórdia, ele ainda vai dizer aqui, ó, procede do seu muito amor com que nos amou. A Bíblia enfatiza que foi a magnitude desse amor que motivou a nossa salvação. Está aqui, eu quero destacar o João, aqui o livro de João 3,16, está aqui no finalzinho, né, que é o texto áureo da Bíblia. Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que ato de amor, né? Então, que nós possamos fazer como o conselho que Paulo dá, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e a gente possa examinar como que eu sei o meu grau de espiritualidade, como que eu sei se eu estou próximo de Deus ou não, como que eu sei isso, o meu relacionamento com Deus está íntimo, eu estou expressando o amor de Deus? Eu expresso amor, eu externo isso, eu vivo isso. Então, que nós possamos fazer essa pergunta para nós mesmos, porque Deus, ele é amor, e fruto desse amor é a misericórdia de Deus, e nós somos alcançados pela mesma. Então, ao passarmos pelo item 1 desse tópico, não é, que alcançados pela misericórdia e pelo amor, ao sermos alcançados, isso traz um resultado para a nossa vida. E o resultado é o item de número 2. Vivificados por sua graça. Então, o ato de misericórdia, de amor, nos vivifica na sua graça. Por isso, nós gostaríamos de ver o nosso irmão Cícero nos dando a entender o que isso significa. Graças a Deus. Nós, ao meditarmos na Bíblia, a Bíblia é um livro rico, né, demais. Mas um dos temas lidos da Bíblia trata-se da graça. Nós lemos na palavra do Senhor, vivificar é trazer vida, aquilo que havia estado morto, né? O que morreu.
Se nós pegarmos o privilégio que Adão tinha, porque Adão desfrutava de uma presença gloriosa de Deus, era visitado por Deus a todos os momentos, Deus tinha cuidado. Mas com o pecado, a Bíblia fala que Adão morreu, e essa morte foi transliterada a todos os homens. Romanos 3, Paulo diz, porque todos pecaram. Agora o escritor nos diz, vivificado pela graça. Aleluia. Descrevendo as dádivas divinas concedida ao salvo. Se nós olharmos aqui dentro da palavra, irmão, de Deus, da vivificação, nós vamos entender a riqueza, a grandeza, porque lá atrás nós vemos, a graça manifestou o que, irmão? O ofendido vindo em busca de quem o ofendeu. Deus poderia ter terminado ali com Adão? Poderia, porque quem ofendeu foi Adão. Quem acabou transgredindo foi Adão. Mas a Bíblia fala que Deus resolveu vivificar, trazendo a vida, concedendo, vindo em busca daquele que o havia ofendido, dando a oportunidade de vida pela graça. Nós temos um tema muito lindo ali no livro de Jonas, onde a graça se manifesta, mesmo havendo pecado grande, Deus se manifesta graciosamente na cidade de Nínive. Continuando aqui, o apóstolo enfatiza que o amor de Deus nos alcançou. Mas uma coisa aqui, rapidamente, que nós precisamos entender: graça é provisão, irmãos. É provisão de Deus. Como diz em Romanos 5, versículo 20, se alguém quiser ler na sua carta, onde abundou o pecado, a graça superabundou. Ou seja, uma provisão de um pagamento. É a provisão de um pagamento. Se não há pecado, que a graça não pode perdoar. A graça da vida vai vir um pecador. Quando Paulo diz assim, Deus é riquíssimo em misericórdia, ele está falando dessa graça, não é isso? Então, o ofendido, irmãos, se eu perguntar a qualquer nós, que nós somos humanos, eu sei que nós somos cristãos, somos nova criatura, temos pela graça, pela presença de Deus, a condição de perdoar. Mas se nós olhar a natureza decaída, é difícil alguém ofendido ir atrás de quem ofendeu, é difícil. Mas nós éramos ofensores, e Deus, na sua graça, é o nosso encontro, nos dando a oportunidade novamente de poder desfrutar da comunhão com Ele, de poder ser chamado filho dele, de alcançarmos misericórdia quando não merecemos a misericórdia, não é isso? Ou está falando de misericórdia aqui, irmão? A misericórdia é alguém sentir compaixão de quem não é digno de sentir compaixão. Temos lá em Lucas capítulo 10, mas continuamos aqui. Isso significa que não éramos merecedores, não havia mérito nenhum de nós. Mas Deus, neste amor, mesmo assim, Deus nos vivificou juntamente com Cristo. Veja a riqueza dessa graça. Essa frase quer dizer, nascemos de novo, não estamos mais mortos. Aleluia. É por isso que nós podemos sentir a presença do Senhor. Porque Cristo nos deu vida outra vez. Aleluia. Estávamos mortos, Ele nos vivificou dando vida. Fomos vivificados sem mérito algum. Tudo isso foi efetivado por meio da sua graça, que significa o favor imerecido. O que nós não merecemos, Deus nos deu. O que nós não poderemos alcançar, graciosamente o Senhor nos deu. E onde essa bênção que nós recebemos, amado, é o direito à vida eterna em Cristo Jesus, o Senhor. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, vivificados, nós passamos por um processo, porque se Deus simplesmente Ele nos vivificasse, nos deixasse segundo a nossa própria condição, não mudaria muito a nossa situação. Mas além de vivificar, diz aqui, exaltados pela sua graça. Muitas vezes eu ouço alguém dizer, pastor, as pessoas dizem que a salvação não é gratuita, que custou um preço. O preço foi o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Então não foi gratuito, ele pagou o preço. Mas para nós é ofertada
de graça. Aí alguém diz, pastor, eu queria entender essa graça. Quando diz aqui, exaltados por sua graça. É fácil de entender. Tito 3, capítulo 2, verso 11 diz, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Então, a graça é Jesus. Quando diz que nós somos vivificados pela graça, somos vivificados porque Jesus nos deu vida. Quando diz que nós somos salvos pela graça, somos salvos porque Cristo pagou o preço, justificou os nossos delitos e pecados. E quando diz que nós somos exaltados, lembra o que ele falou? Ele falou, olha, se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Isso é exaltação. É alguém que nos salva e não nos deixa permanecer na mesma situação que nós estamos. Ele nos enche do Espírito, Ele renova a nossa vida e Ele ainda promete, vou levar vocês para a glória, aonde eu estou. Vocês vão estar conosco ou comigo. Então, exaltados é isso. Observe que a palavra juntamente indica que Deus concede ao homem os mesmos benefícios alcançados por Cristo. Quais foram os benefícios alcançados por Cristo? A ressurreição, a vida eterna e o galardão dos céus. Nós temos promessa de ressuscitarmos, nós temos a promessa, aleluia, de vida eterna, e a Bíblia diz que nós seremos galardoados por Ele quando entrarmos na glória. Então, ao conceder tais bênçãos aos homens, Deus mostrou as abundantes riquezas da sua graça. Então é isso que você que está nos ouvindo e meditando nesta lição, nesta hora, você precisa entender, vale a pena servir a Jesus. Vale a pena, como Jesus falou para aquele mancebo de qualidade, vai, vende tudo e me segue. Aí eu vou dizer, mas será que Jesus queria que ele vendesse tudo? Não. O que Jesus queria é que ele demonstrasse que Jesus era mais importante do que as riquezas que ele possuía nessa terra. Deus te ama e ele quer te exaltar. Mas além de nós estudarmos como comentarista o tópico 2, nós entramos então numa das questões mais importantes desta lição e que Paulo quer mostrar aos Efésios, que a salvação não vem pelas obras, ou não vem das obras. Então está escrito assim, olha, em Efésios, capítulo 2, versos do 8 ao 10, Paulo revela que a salvação não depende de obras humanas, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Porém, uma vez salvo, o crente deve praticar as boas obras. Então, preste atenção que a palavra de Deus, lá no versículo 10 do texto que nós estamos estudando de Efésios 2, diz, porque somos feituras suas, criadas em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. As boas obras, dar esmola, ser bonzinho, ser honesto, tudo isso é bom, mas isso não nos dá direito à salvação, porque a salvação só vem através do sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas uma vez salvos, transformados, libertos da nossa natureza decaída, a Bíblia diz que Ele nos fez para andarmos nas boas obras. Deus espera de você, meu irmão. Deus espera de você, irmã. Obras, como diz lá em Mateus, dignas de arrependimento daqueles que se arrependeram.
O item 1 desse tópico diz: graça como meio de salvação. Nosso irmão Vanildo vai estar nos dando a visão que o comentarista nos passa através desse item do tópico 3. Vamos lá, então. É importante ressaltar aqui essa introdução, o pastor já leu, né? Porém, uma vez salvo, o crente deve praticar as boas obras. Isso nada mais é, como o pastor mesmo disse, produzir frutos depois do arrependimento. Então vem o quê? Frutos dignos, frutos de arrependimento. Esse praticar boas obras nada mais é do que o operar a salvação que Paulo está dizendo aos Filipenses lá. Eu lembro também que Paulo, uma certa vez, dizendo aos Colossenses, ele disse: olha, portanto, vós que já ressuscitastes em Cristo, pensai nas coisas que são de cima, buscai as coisas que são de cima. Então, esse praticar as boas obras não quer dizer que o cristão, então eu aceito Jesus e me batizo e agora eu pratico boas obras para ser salvo. Salvação não é uma recompensa, salvação é um presente. Então a gente vai ver aqui, a salvação inclui a libertação da morte, da escravidão do pecado e da ira vindoura, ao mesmo tempo que permite ao salvo desfrutar de todas as bênçãos espirituais descritas em Efésios 2, versos 1 ao 7. Então, o cristão ele não pratica boas obras para ser salvo. Ele pratica boas obras por ser salvo. Boas obras têm que ser na vida do cristão fruto da salvação. Porque Tiago mesmo diz que a fé sem obras, ela é morta. Então, se nós professamos a nossa fé, precisamos praticar, mas praticar o quê? As mesmas obras que Cristo praticou. Então, afinal, nós estamos seguindo a Cristo, né? E aí diz aqui, portanto, a salvação é o livramento. Eu achei lindo isso aqui. Ele diz, é o livramento do poder da maldição do pecado e da morte. Então, como o pastor já tem mencionado e pregado aqui, não existe cristão que aceitou Jesus de verdade que ainda vive debaixo de maldição. Quero deixar isso bem claro aqui, porque mesmo Gálatas diz, né, Gálatas 3, bem conhecido, que Cristo se fez maldição por nós. Então, uma das bênçãos da salvação que Cristo concede, é só através dele, é a quebra de toda e qualquer maldição que o pecado traz para a vida do ser humano. É uma bênção concedida a todos que recebem a Cristo como Salvador. A palavra graça, como a gente já viu, que é a tradução do grego charis, que significa favor imerecido. Ela mostra que a iniciativa para tornar possível a salvação veio da parte de Deus. Então é aquilo que o nosso irmão Cícero estava dizendo, o ofendido. Então partiu do ofendido, né? Essa iniciativa de salvação, não partiu do homem para Deus, mas partiu de Deus para o homem, né? Através da graça que Deus ativa o livre-arbítrio e capacita o pecador para que responda com fé ao chamado do Evangelho. Romanos 11:6. Todavia, ainda assim, o ser humano é livre para escolher entre dois caminhos, salvação e perdição. Então, esse é o livre-arbítrio que Deus ele nos dá. A liberdade de escolher qual caminho seguir. É interessante que as pessoas, você vai conversar com as pessoas lá fora, e elas dizem, olha, eu bebo porque eu sou livre para fazer o que eu quero. Eu prostituo, eu pratico imoralidade porque eu sou livre para fazer o que eu quero. Aí você diz, mas então deixa isso. Então, mas eu não consigo. Então, se não consegue, não é livre, é escravo, né? Então, a liberdade que Cristo nos concede é a liberdade de escolher se eu quero servir a Ele e ter aquilo que o pastor disse aqui já, vida eterna, né? Ressurreição e galardão no céu, ou se eu vou servir ao pecado e ao inimigo e ao diabo e vou ter aí a condenação, porque a Bíblia diz que
aleluia, o preço do pecado é a morte. Romanos 8 ainda diz que Deus, ele prova o seu amor para conosco, que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, é uma iniciativa do próprio Deus a salvação do homem. A fé deve ser considerada como a aceitação da obra realizada por Cristo em nosso favor. E ela é a resposta à graça de Deus, através da qual recebemos a salvação. Amém? Então, não se esqueça que a salvação não vem pelas obras, é pela graça. Não é? Pela graça sois salvos, por meio da fé. Não é? E essa fé é dom de Deus, nós não tínhamos, mas no momento em que ouvimos a palavra de Deus, o Espírito Santo despertou a fé que nos conduziu a aceitar Cristo como Salvador. Mas se a salvação não vem pelas obras, é necessário obras como evidência da salvação. Como é que você prova para as pessoas que andam contigo no dia a dia, se não houver nenhuma mudança de atitude, de comportamento, de maneira de se portar, de maneira de pensar na sua vida? Então, o comentarista no item 2 diz aqui, obras como evidência de salvação. Irmão Cícero, isso quer dizer? Amém, graças a Deus. Aleluia. A palavra do Senhor aqui nos diz, irmão, obras como evidência. Evidência é aquilo que nós podemos ver ou tocar, não é isso? Jesus, no Evangelho de São Mateus, capítulo 5, 16, me fala a memória, ele fala que nós somos a luz do mundo, o sal da terra. E ali também ele vai dizer, olha, para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifique ao vosso Pai que está no céu. Uma dessas obras, irmão, que Deus espera encontrar em nós, é o verdadeiro testemunho de uma vida transformada. Nós éramos escravos, éramos mortos, Jesus nos ressuscitou. Ou seja, o mesmo fruto diante não pode estar conosco no momento da nova vida que nós temos. Paulo, no livro de Efésios, em capítulo 4, capítulo 5, ele vai tratar que há uma diferença que evidencia realmente aquele que foi transformado. Uma lição dos irmãos, rapidamente, eu sempre foi curtinho aqui. Esse eu fui procurado por um irmão, não vou dizer de onde é, nem quem é, preocupado, porque ele disse que ia para o céu, mas tinha medo de ir para o céu. Eu falei, crente devendo ir para o céu não é nossa susta. Eu falei, não você que entendeu o Senhor. Falou, mas eu tenho medo de chegar lá, rapaz. Falou, eu não sei como é que eu vou chegar ao céu, vai ser uma bagunça terrível lá. Falei, não é o céu que eu estou indo, o céu que eu conheço. Mas ele foi falar para ele, por quê? Eu tenho 3 mulheres, e as 3 é crente. Falou, quando eu chegar lá no céu, se essas 3 mulheres estiverem lá dentro, como é que o negócio vai ser? Vai ser um ciúme lascado. Eu disse, irmão, não te precisa preocupar, porque o senhor não vai chegar lá. A Bíblia diz que não vai chegar, porque é impossível, né? Essa obra se manifesta no casamento. A Bíblia demonstra no livro de 1 de Efésios, capítulo 5, ela vai dizer que até o casamento do homem, que foi transformado, que desfruta da nova vida, é um casamento diferente. A mulher não tem dificuldade para sujeitar-se ao homem em obediência, é o fruto da mulher cristã, ela sujeita ao seu marido em amor. Isso é fruto, é obra em que alguém vai ver. Eu conheço, já tive muito tempo, alguma pessoa dizer, eu vi alguém dizer, olha, eu não sou crente, mas eu quero ser crente que nem aquele homem lá, que nem aquela mulher lá. Porque o casal abençoado, olha, o homem ama a mulher ama. Então isso é fruto, é obra que o Senhor espera encontrar na vida do transformado. Jesus disse, precisam ver a evidência, não é aquilo que nós dizemos com palavra, mas a nossa atitude vai coadunar com aquilo que nós estamos falando. É isso em que o escritor está dizendo aqui. Nós não fazemos obra para ser salvo, de maneira nenhuma. Mas nós precisamos, alguma coisa na Bíblia, irmão, que dificilmente nós vamos encontrar separado. E uma das coisas que não dá para separar é fé e obra. As duas andas não dá para desligar. Não tem como desligar. Tiago disse, olha, se você diz que tem fé, mostra as obras. Não é isso? É impossível separar. Nós temos os dons e os frutos que não se separam também. E nós temos um monte de coisa na Bíblia que não pode separar.
Então o escritor diz assim, como evidência da salvação. Aí Paulo vai dizer em Efésios capítulo 5, olha, não sai nenhuma palavra torta da vossa boca. Ah, mas eu era morto, eu renasci, tenho uma nova vida. Mas a boca é um palavrão contínuo. Aleluia. É um tal de falar em vão, falar à toa, não evidencia a obra. A palavra do crente, nós vamos encontrar lá em Colossenses, olha, que a vossa palavra seja uma palavra temperada com sal, palavra que tem sabor. Paulo argumenta com Timóteo, olha Timóteo, tenha cuidado, aleluia, as tuas palavras, para que as tuas palavras, fazendo isso sobre a segunda palavra, você vai te salvar a ti e tantos que te ouvem. Então, quando, irmãos, nós temos a obra do testemunho ilibado, de um testemunho verdadeiro, automaticamente o mundo vai conhecer que nós somos diferentes. Paulo, glória a Deus, aleluia, eu termino já tem 4 minutos, né? Paulo vai dizer aqui em Romanos, olha, vamos pular, glória a Deus, não esqueça. Mas Paulo falou algumas coisas lá em Romanos que me iniciou. Eu sei, irmão, nós estamos falando para crente, então que eu posso falar para crente. Paulo diz, olha, não deveis a ninguém coisa alguma, a não ser o amor com que vós amei. Infelizmente, irmãos, há tantas obras que nós não precisamos dizer. Aleluia, nós vamos encontrar lá em Tessalonicenses, Paulo diz, olha, não seja um enrolador. Não é isso? Está escrito lá, Paulo diz isso aí, irmão. Aleluia, não seja um enrolador. Não é isso? Olha, rapaz, não engana o teu irmão em negócio nenhum, né? Então, isso evidencia o negócio, o crente é um negócio honesto. Ele pode até ter prejuízo, mas é honesto no negociar. Aleluia, não vai tentar enganar. Isso evidencia. Eu estava falando com os irmãos, e irmãos não daqui, mas os irmãos estavam dizendo, rapaz, está difícil o negócio aí, rapaz. Está difícil, né? Aleluia, por causa de enrolamento. Então, essa obra, o crente dá testemunho real, testemunho verdadeiro. Continuando aqui, isso não vem de vós. E Paulo vai dizer que não vem de vós, irmão. Trata da salvação pela graça que provém de Deus, segundo ratifica que a salvação não vem das obras. Você que está nos ouvindo, vendo aí na live, você pode ser bom da maneira que for, pode fazer um monte de caridade, mas infelizmente, salvação é somente através de Jesus Cristo, só Ele. A provisão é dele. Como a salvação é uma realidade divina, o escritor vai dizer agora. Salvação não permite o estudo, passou por seu profundo, aleluia, vai concretizar no futuro. Mas o crente vive a salvação agora. Nós somos salvos. Se Jesus voltar agora, nós vamos ser salvos. Então nós vivemos como salvos. Aí, agora vai concretizar no futuro. Não é isso? Somos feituras sua criada em Cristo para as boas obras. Uma transformação ocorreu agora em Cristo. Somos uma nova criatura. E nova criatura não fala palavrão, nova criatura não depende de cerveja, nova criatura não vive em adultério, nova criatura não vive enrolando, não é isso? Por isso, se antes o apóstolo usou a metáfora de uma perspectiva negativa, agora estamos fazendo as obras. Agora, por meio de uma perspectiva positiva, somos instados a andar fazendo boas obras. Não como meio para ser salvo, mas para nos identificar como salvo. Amém? Graças a Deus, que coisa maravilhosa. Isso é algo muito importante, irmãos. Porque, às vezes, nós temos aquele conceito de algumas igrejas, de que salvo uma vez, salvo para sempre. Aceitou Jesus há 20 anos, pode andar do jeito que quiser, você está salvo. Não. Não é isso não. O que a palavra de Deus está dizendo e nos ensina é que as nossas obras, elas ratificam a nossa condição de salvo. Agora, se as minhas obras é a obra de alguém que anda nas trevas, como eu posso dizer que sou salvo? Não é? O próprio nosso irmão já citou, mas Tiago, lá no capítulo 2, verso 18, diz, mas dirá alguém, tu tens fé, eu tenho obras, mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então, às vezes, a salvação não é pelas obras, mas às vezes as obras
evidenciam muito mais a salvação do que a palavra de alguém que diz que é salvo. Não é? E aquilo que o nosso irmão falou, nós falamos na terça-feira, nós somos salvos hoje. Mas a nossa vida de hoje, ela garante a condição de que a nossa salvação seja ratificada no futuro. Nós vamos receber lá no futuro, como um galardão, a salvação que nós já vivemos hoje, e ela é evidenciada pela nossa maneira de viver. É isso que diz. Por isso que o nosso irmão, quando ele citou, vós sois o sal, não vi vocês serão. É vós sois, é presente. E até uma palavra, e se o sal perder a condição de salgar, ou seja, você for crente, mas não mostrar e não demonstrar, aleluia, realmente a atitude de um servo de Deus, ele diz, não presta para mais nada, para não ser para ser lançado, não é, no fogo. Então, nós precisamos manter as obras como evidência da nossa salvação. E concluindo a lição deste primeiro domingo do mês de maio, diz, antes da regeneração, éramos filhos da ira, ou seja, sujeito à ira de Deus a qualquer instante, a qualquer momento. Eu me lembro quando se fala filho da ira, não é? É como aquela previsão do tempo, né? Sujeito a trovoadas e tempestades a qualquer momento. Era assim que nós vivíamos. Agora, não é? Por ato do amor divino, por meio da sua maravilhosa graça, nos tornamos filhos por adoção. Essa gloriosa salvação nos foi dada, nos foi concedida, independente de nossas obras. A partir da salvação, passamos a praticar boas obras que glorificam a Deus, nosso Pai. Amém? Então, lição do primeiro domingo do mês de maio, lição do número 5, libertos do pecado, para uma nova vida em Cristo. Isso nós precisamos ter consciência. Ele nos libertou para que nós sejamos salvos e demonstremos através das nossas obras aquilo que recebemos de Deus. Deus abençoe a cada um dos irmãos. Nós vamos nos colocar de pé, vamos orar, pedindo a Deus que aquilo que nós temos aprendido nessa primeira lição de maio possa ficar frisado em nossos corações. Soberano e eterno Deus, Pai de glória, quero te agradecer pela vida dos irmãos que aqui estiveram conosco, Senhor, nesta tarde, gravando, meu amado Pai, esse comentário acerca desta lição. Abençoa aqueles que estão em casa, Pai, que estão participando, Deus, que esse alimento possa fortalecer, edificar e exortar aqueles que precisam melhorar, meu Deus, as suas obras e as suas condutas diante da tua santa e gloriosa presença. Nós oramos e agradecemos a ti por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe em nome de Jesus.